Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você que é estudante, você que gosta de humanas. Aqui você encontra conteúdos de história, filosofia, sociologia, geografia e também inglês e matemática básica. Temos também análise de livros e esse módulo em especial, nosso módulo de história. E nós vamos tratar hoje da conquista do Oeste, a parte da história norte-americana, né? E entender como os Estados Unidos promoveram a sua expansão territorial, tá certo? Vale ressaltar que o canal Sistema de Ensino Monte Carlo é um canal de estudo e pesquisa, e o meu papel aqui é de professor consultor. Então, dúvidas, sugestões, nós vamos ter aí a aba de comentários, né? E por que não? O seu like, a sua inscrição, seu compartilhamento, levando em conta que é um trabalho de utilidade pública, tá? É um trabalho que eu não lhe cobro nada, então se eu me disponho aqui de trazer um material como esse, detalhado, autoexplicativo para você, e não estou lhe cobrando um valor por isso, sendo que tem escolas particulares aí que não ensinam um terço de conteúdo do que o canal Sistema de Ensino Monte Carlo lhe promove. Então, por que você também não contribuir com esse trabalho, com o seu like, com a sua inscrição e o seu compartilhamento? Tudo isso para fortalecer o canal, para mostrar ao YouTube as relevâncias dos nossos conteúdos aqui para a plataforma e o nosso objetivo principal, dinamizar o ensino. Destacando mais uma vez, sou professor consultor, então dúvidas, pode contar com a gente, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Essa aula ela tem por gancho a independência dos Estados Unidos. Tem lá aulas na nossa playlist sobre a independência dos Estados Unidos e a criação e a formação das 13 colônias, né, norte-americanas. As 13 colônias que vão se unificar e se tornar um estado, um país independente. Né? Nesse contexto de expansão, vão surgir novos territórios, né? Novos territórios serão incorporados naquela dinâmica. E a área ocupada pelo novo país, ela cresceu 11 vezes, passando de 835 mil quilômetros quadrados para 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. A Louisiana e a Flórida foram compradas da França, e também da Espanha, isso respectivamente, nos anos de 1803 e 1819. A Flórida representava um ótimo acesso ao Oceano Atlântico e ao Caribe, facilitando a circulação de mercadorias até os portos. O Oregon foi cedido pela Grã-Bretanha em 1845, tá? Cedido agora, isso não foi de forma pacífica, houve turbulências para essa cessão. No mesmo ano, a intenção de incorporar o Texas levou os Estados Unidos a uma guerra contra o México, já que inicialmente o Texas pertencia ao México. Os Estados Unidos, vitoriosos, anexaram a região e os atuais estados da Califórnia, Arizona, Novo México, Oklahoma, Colorado, Idaho e a parte de Utah. Então entende-se por que é que existe uma rusga entre Estados Unidos e México. Mas não foi apenas o território norte-americano que se expandiu. De 1780 a 1850, a população norte-americana ela cresceu consideravelmente também, passando de 5 milhões para 23 milhões de pessoas. Esse crescimento ocorreu devido principalmente à imigração de europeus, vindos sobretudo da Inglaterra e da Irlanda. Então, boa parte do contingente norte-americano atual tem por descendência, principalmente, além do corpo nativo, a Inglaterra e a Irlanda. Além dos escravos africanos, mas aí é uma outra história. A expansão dos Estados Unidos foi tão rápida quanto violenta e deixou dois saldos opostos.
De um lado, representou o nascimento da nação que se tornaria a maior potência mundial do século XX até então. De outro, provocou a dizimação da maioria dos indígenas, os nativos, que viviam nas regiões anexadas ao Estado norte-americano. Isso é típico de país colônia, né? De processo de colonização. Apesar do território norte-americano ter também sofrido um incentivo à habitação, mas o corpo nativo ele foi subjugado. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, Áustria, Prússia e Rússia formaram a Santa Aliança a fim de combater as manifestações liberais e os movimentos emancipacionistas que pudessem surgir em qualquer parte do mundo. O que isso tem a ver, professor? Para mais pormenores, tem lá na nossa playlist período napoleônico, as guerras napoleônicas, a queda do Império Napoleônico, para entender qual é o contexto disso daqui. Em suma, esses três reinos principais, Áustria, Prússia e Rússia, com o retorno do controle na Europa, eles queriam defender o absolutismo monárquico das revoluções liberais e expandir isso para todos os territórios, na Europa e fora dela. E como a independência norte-americana ela tem um cunho liberal, então Estados Unidos também seria alvo da restauração absolutista. Então essa restauração conservadora que tomou conta da Europa após 1815 ameaçava os interesses econômicos e a autonomia dos Estados Unidos, que haviam conquistado sua independência sob o lema liberal e republicano e queriam comercializar com toda a América. Com o objetivo de impedir a intervenção europeia no continente americano, em 1823, o então presidente norte-americano James Monroe ele elaborou a chamada Doutrina Monroe, que estabelecia o compromisso dos Estados Unidos não interferirem nas questões europeias, desde que a Europa não interferisse na América. Naquele momento, a doutrina Monroe representava uma política defensiva dos Estados Unidos diante da ameaça da recolonização, né? Então, para o contexto da época, fazia todo sentido. Mais tarde, porém, a bandeira que resumia as ideias da doutrina Monroe, que era a América para os americanos, foi desvirtuada e usada para justificar a expansão norte-americana. O marco dessa mudança na política externa do país foi a publicação, no ano de 1845, de um artigo relacionado à anexação do Texas pelos Estados Unidos, assinado pelo jornalista John Sullivan, segundo o qual os estadunidenses tinham a missão divina de levar a civilização, entre aspas, aos povos considerados bárbaros e inferiores. E o Sullivan utilizou o termo destino manifesto para definir essa ideia. De acordo com ela, os norte-americanos seriam o povo eleito por Deus para expandir seu poder em direção às terras do Oeste e a outras regiões da América. A doutrina do destino manifesto foi largamente empregada pelos meios de comunicação dos Estados Unidos do século XIX e até hoje está presente no imaginário de muitos norte-americanos. Para garantir a ocupação do Oeste, em 1862, o Congresso dos Estados Unidos promulgou o Homestead Act, que é a Lei de Terras. Por meio dela, o governo concedia um lote para qualquer família ou indivíduo maior de 21 anos que estivesse disposto a migrar para o Oeste e que se comprometesse a cultivar as terras recebidas no prazo de 5 anos. Com a chegada constante de imigrantes, essa lei favoreceu o desenvolvimento de um amplo mercado interno na região e, devido às características econômicas e sociais, 3 regiões diferentes se formaram nos Estados Unidos, reafirmando alguns aspectos que já existiam desde o período colonial. O norte definiu-se como um grande centro urbano industrial, enquanto o sul firmou-se como uma economia agroexportadora escravista. O oeste, por sua vez, emergia como uma área de pequenos agricultores e criadores independentes. A expansão também contribuiu para a construção da identidade do povo norte-americano. Em um país jovem composto por imigrantes de várias origens e religiões, a ideia de que a conquista do Oeste seria uma epopeia nacional
E isso ajudava a unificar todos os habitantes do território e a fazer com que se sentissem norte-americanos, né? É uma identidade nacional, o desbravador, o conquistador, o, o republicano, o liberal, né? Aquele que prega o desenvolvimento. Então tudo isso faz parte da cultura norte-americana. Povo guerreiro, um povo batalhador. A liberdade e a igualdade dos homens perante a lei, que foram princípios consagrados pela Revolução Americana, inspirada na Revolução Francesa, foram colocados de lado na expansão para o oeste. Muitas terras foram tomadas essas dos povos nativos para abrigar os novos imigrantes e assim expandir o seu território. Os Sioux e os Apaches foram os principais grupos nativos que resistiram à expansão norte-americana. Porém, no final do século XIX, eles já tinham sido dizimados. E uma estratégia, uma medida, né, ou a principal dela, tomada pelos norte-americanos para derrotar os nativos, foi acabar com os búfalos da região, que era o seu principal meio de transporte, o seu principal meio de força motriz e também fazia parte essencial da dieta desses nativos. Então, uma estratégia até então covarde e desumana e que não tinha nada de humano, de liberal. Isso partindo do ponto de vista do outro, né? Mas que para o norte-americano, né, era um ato de desbravação e de benefício à civilização, né? Agora a civilização, essa com um molde pré-determinado, não a civilização proveniente do povo nativo. Chegando ao final de mais uma videoaula, pessoal. Dúvidas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, né, dá essa força aí pra gente, se inscreve no canal, compartilha nossos conteúdos. Fiquem todos bem e até uma próxima. E nunca se esqueça, conhecimento é poder.